Fala, criminalistas! Muito boa tarde a todos. Agradecer desde já a todos que nos acompanham aqui no nosso programa semanal, no Fala Criminalista, trazendo os bastidores da advocacia criminal e trazendo estratégias que vocês podem estar utilizando, né, na atuação como advogado criminalista, e aqueles que não são advogados, que não atuam, entender um pouco como funciona a advocacia criminal, situações que o cidadão, né, precisa entender até para saber dos seus direitos, né, conhecer os seus direitos, ser conhecedor dos seus direitos. A gente fala de muita coisa técnica, né, muita coisa que do dia a dia da advocacia, do direito, de uma maneira bem específica, mas também a gente tem tratado de situações que é interessante para a sociedade como um todo ser conhecedora dos seus direitos. E hoje a gente vai tratar sobre algo muito técnico, que é a atuação do advogado, da advogada, no âmbito dos tribunais superiores, principalmente quando se fala em agravo regimental. Eu vou compartilhar com vocês hoje duas decisões aqui, né, do escritório em que atuamos nesses processos, e são duas decisões em sede de agravo regimental. E nessas decisões em sede de agravo regimental, a gente conseguiu um resultado positivo no juízo de retratação no agravo regimental. Então é algo muito difícil de se acontecer, esse juízo de retratação no âmbito do agravo regimental, mas é uma postura que o advogado criminalista tem que ter ao tentar, ao buscar, né, este juízo de retratação. Porque o que é um juízo de retratação? O juízo de retratação é quando o julgador, no caso do agravo regimental, ele toma uma decisão e simplesmente ele reconsidera aquela decisão que ele havia tomado. É como se ele tivesse, no linguajar popular, voltado atrás. É como se ele tivesse reconsiderado, na verdade, esta decisão através da possibilidade de se ter este juízo de retratação. E aí a gente vai falar hoje sobre a previsão do agravo regimental, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre este juízo de retratação dentro do agravo regimental. A gente vai explicar o que é o agravo regimental, esse recurso interno com previsão nos regimentos internos, tanto do STJ como do STF. A gente vai falar sobre a fundamentação desses, a base legislativa desses agravos regimentais, e principalmente a gente vai trazer dois julgados que são julgados que dentro de um agravo regimental a gente conseguiu o juízo de retratação. Então, assim, resultados positivos que podem estar sendo utilizados como precedentes, né, nos julgados aí que porventura vocês venham utilizar quando se for atuar no âmbito dos tribunais superiores. E antes de falar sobre o tema, eu gostaria de destacar para vocês que quando se fala de um juízo de retratação no agravo regimental, isso representa o quê? Representa a insistência do advogado, da advogada criminalista em buscar um resultado positivo para o seu cliente, né? E dentro desses julgados que eu vou trazer hoje, que eu vou abordar de uma maneira técnica e principalmente prática, são situações em que o sujeito estava preso, né? Uma delas estava preso, e dentro deste agravo regimental, após inúmeros pedidos que a gente havia protocolado e já tinham sido negados, né? A gente conseguiu, inclusive há 15 dias atrás, a soltura de um cliente
dentro de um agravo regimental a partir do juízo de retratação. Então, o que eu quero compartilhar inicialmente com vocês é a necessidade, né, do advogado, da advogada, ela persistir, né, utilizar de todos os meios recursais, de todos os instrumentos, de todas as ferramentas para se buscar o reconhecimento do direito do teu cliente, né? É claro que tem situações em que o advogado ele tem que analisar a viabilidade dos recursos que ele vai utilizar. Tem situações em que eu prefiro não me utilizar ali naquele momento dos recursos, né? Ou de habeas corpus, enfim, porque acaba em algumas situações você faz um habeas corpus, principalmente em casos complexos, difíceis, em que não há uma probabilidade de soltura, e o sujeito começa a fazer habeas corpus e mais habeas corpus. A partir do momento em que estes habeas corpus eles são julgados pelas cortes superiores e é mantida a prisão daquele indivíduo, no paciente, no caso, os juízes de primeiro grau eles se sentem muito mais confortáveis para se manter a prisão daquele indivíduo. Olha, ele diz o seguinte: olha, se os tribunais superiores validaram a minha decisão de manter esse indivíduo preso, então é porque eu estou correto e ele vai continuar preso. E isso impede muitas vezes de você conseguir a soltura, a liberdade com o próprio juízo de primeiro grau. Então é importante que se verifique qual a viabilidade de se utilizar de habeas corpus ou de recursos que você possa utilizar naquele caso prático. Se é viável ou se não é viável. Então é importante fazer primeiro esta análise. O segundo ponto é a possibilidade, né, do advogado e da advogada insistir, né, em buscar esses recursos, buscar esses instrumentos no âmbito dos tribunais superiores para de fato se conseguir um resultado positivo para o teu cliente. Por exemplo, esse caso de hoje que eu vou compartilhar com vocês é um caso em que eu fiz quase 5 pedidos, né, de habeas corpus que foram negados e eu continuei insistindo, fazendo este agravo regimental, protocolando esse agravo regimental, e foi possível a soltura, né, a revogação da prisão preventiva a partir do juízo de retratação em um agravo regimental no habeas corpus que eu havia protocolado. Então, o habeas corpus já tinha sido indeferido, já tinha sido negado, eu protocolei o agravo regimental e dentro deste agravo regimental eu apresentei este juízo, esse pedido de um juízo de retratação do próprio ministro que já havia negado o meu pedido de habeas corpus. E aí dentro deste juízo de retratação ele acabou deferindo ali a liberdade do meu cliente com a aplicação de medidas cautelares. Então é importante insistir, né? Ver a viabilidade dos recursos, dos instrumentos, enfim, de que você está utilizando. E ponto 2, é importante insistir, né? Se tem viabilidade, né, jurídica, se é algo que não vai ser utilizado contra os interesses do teu cliente, como eu falei inicialmente, há situações em que você começa a usar demais de habeas corpus e as cortes vão mantendo aquela decisão, né, do juiz de primeiro grau que nega, e o juiz de primeiro grau ele se sente mais confortável para negar os teus pedidos posteriores. Então, você se utilizou de um habeas corpus em que a matéria era pouco viável e isso acaba repercutindo negativamente para futuros pedidos que você vai fazer no âmbito de um juízo de primeiro grau. Então é importante se analisar a viabilidade de se conseguir isso nos tribunais, a viabilidade do tema, da temática que vai ser utilizado, e segundo,
persistir, né? Fazer os pedidos, se tem viabilidade, persistir nos pedidos junto aos tribunais. Gente, eu digo isso para vocês porque eu, sinceramente, não consigo entender como é que, principalmente, advogados que estão iniciando a sua carreira não fazem sustentação oral, não pedem reuniões, ainda que virtualmente, para falar com desembargadores e com juízes sobre os casos em que atuam. Eu não consigo imaginar um advogado, uma advogada, principalmente que está iniciando a sua advocacia, não se utilizar desses instrumentos de contato com os magistrados, com os julgadores que vão analisar o teu pedido. E isto pode ser feito, gente, de maneira virtual, sem você precisar sair do seu escritório, né? Sem você precisar ter este deslocamento aos tribunais. Você pode entrar no site daquele tribunal, seja TJ, seja STJ, seja STF, né, tribunais superiores, ver com quem é o relator daquele teu pedido, do teu recurso, do teu habeas corpus, do teu mandado de segurança, olhar de como você consegue o acesso a essas pessoas, a maioria deles por e-mail. Existe um e-mail institucional em que você pode estar encaminhando uma solicitação para esses julgadores de uma audiência virtual, um contato virtual, como eu estou tendo aqui com vocês aqui neste momento de interação, de live. Então eu não vejo como um advogado e uma advogada não se valer desses recursos tecnológicos, principalmente o contato virtual com os julgadores, e não solicitar esses pedidos para se ter ali um acesso ao julgador, pedir uma audiência, no caso, um contato virtual, pedir uma reunião virtual para tratar sobre pontos dos teus pedidos ali nos recursos que vão ser analisados. Nesse caso específico, tanto desses dois recursos, nós tivemos o cuidado de entrar em contato virtualmente com os ministros e tudo, e explicar detalhes do teu processo, dos teus argumentos, detalhes ali do que tu vem trazendo, né, dentro daquele pedido, dentro daquilo que você vem defendendo. Então, gente, há uma obrigatoriedade, eu digo assim hoje, principalmente quem está iniciando a advocacia, não percam a oportunidade de ter contatos, e aí eu digo contato mesmo profissional, de solicitar reuniões virtuais com os julgadores, para que eles possam ouvir vocês, para que eles possam estar atento aos pleitos, né, do advogado e da advogada, porque isso faz uma total diferença. Zé, como é que eu consigo? É muito difícil, é algo que é raro eu conseguir tudo. Não, gente. Dependendo do relator, dependendo do julgador, às vezes é uma semana para poder você conseguir uma reunião. Outros demoram mais, porque depende da quantidade da agenda, na verdade, de cada julgador. Mas o que eu tenho visto vale a pena sim entrar em contato com os julgadores, solicitar essas reuniões virtuais, certo? Solicitar essas reuniões virtuais, apresentar a sua versão, apresentar os seus argumentos, apresentar ali o teu pleito dentro do processo, certo? O fundamento legal o qual você está se utilizando. Isso é algo inquestionável. Segundo ponto, gente, uso da sustentação oral. Essa semana eu fiz 4 sustentações orais, né?
duas no formato virtual do meu próprio escritório e 2 presencial no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E eu tenho visto o quanto é importante este contato com o julgador, o quanto é importante você defender oralmente ali a sua tese, defender o direito do teu cliente, né? De você trazer ali, de verbalizar e de anunciar e trazer e chamar a atenção para aquilo que você está defendendo. Então, muitas vezes dá certo, outras não dão certo, mas você não pode deixar de fazer o seu papel, do seu trabalho. Sustentação oral é algo que o advogado não pode deixar de utilizar. Não pode deixar de utilizar. Porque é ali onde você mostra o seu trabalho, é ali onde você se apresenta para os julgadores, é ali onde as pessoas estão lhe vendo, estão vendo o seu trabalho, estão vendo, né, o seu desempenho, estão vendo como você se posiciona. Então, é importante o uso da sustentação oral. E a sustentação oral hoje, gente, pode ser feito virtualmente. Você pode fazer sustentação oral de casa, você pode fazer sustentação oral do seu escritório, você pode fazer a sustentação oral até dentro do carro, né? Mas o que importa é fazer a sustentação oral. Então ele está falando que o advogado tem que tentar sempre. Exatamente, é tentar. Né? Porque se a gente tentando, a gente fazendo, a gente buscando, a gente indo atrás, é difícil. Imagine quem não se utiliza ali dos instrumentos necessários para se valer e garantir o direito dos teus clientes. Então, 2 pontos que eu queria abordar logo no início com vocês. Primeiro, tentar, persistir, buscar, apresentar os meios cabíveis, os recursos que tiverem à disposição de vocês, certo? Se tiver algum recurso, faça. Hoje nós estaremos diante de 2 decisões já negadas pelo relator. Eu apresentei um recurso, um agravo regimental, né, contra aquela decisão monocrática, aquela decisão tomada pelo relator, e dentro de um juízo de retratação, ele reconsidera aquela decisão e reconhece a tese que a gente estava levantando. Então, é importante utilizar de todos os recursos possíveis e cabíveis. É muito importante persistir, é muito importante. E segundo, sustentação oral, né? Contato, né? Buscar esse contato com os julgadores, mandar e-mail, solicitar, né, este contato, pedir para que escutem, encaminhar memorial, gente. Memorial é muito importante. Memorial, 2 folhinhas pontuando aquilo que é de extrema importância. Gente, hoje a gente vive em si uma realidade totalmente diferente. Acabou essa questão de você fazer uma petição de 30, 50 folhas. Acabou isso. Acabou, certo? Sujeito que faz uma petição de 30, 50 folhas, ele está dando margem para o julgador talvez nem ler a petição completa. Quem que vai... Existe até um respeito ao tempo de leitura daquela pessoa que vai ler o teu pedido, né? Principalmente quando se trata de tribunais abarrotados de processo. Eu digo isso para vocês porque antes eu tinha um entendimento, hoje eu tenho um outro completamente diferente. Antes eu achava que escrever muito era sinônimo de conseguir um bom resultado. Escrever muitas folhas, fazer uma petição de várias folhas, de 50 folhas, mostrava que eu era conhecedor ou que eu estava arrasando com aquela minha petição. Já que ele está trazendo aqui, os próprios magistrados têm falado isso nos eventos.
verdade, Jaqueline, muita verdade. E você, como professora de direito, Jaqueline, você já tem que levar isso para os acadêmicos de direito, né? Você, como professora de direito, você já tem que fazer esse trabalho lá na academia, porque infelizmente eu não tive, né, ali naquele momento de academia esta visão que eu tenho hoje, né? Esta visão de que achar que escrever demais, colocar várias páginas, enfim, é algo que é vantajoso. E não é, gente. E não é. A pessoa, ela precisa ser objetiva, pontuando aquilo que verdadeiramente importa, que faz a diferença, e logo ao que verdadeiramente importa. E aí é importante você se utilizar desses contatos, né, junto aos julgadores, de solicitar reuniões, né, de solicitar audiências, de solicitar ali que eles lhe atendam. Às vezes eu não tenho como viajar para Brasília, o cliente não tem dinheiro, o cliente não dispõe de recursos, o cliente, como é que tu faz? Porque não todo cliente teu tem dinheiro para tu poder ir a Brasília. Não, gente, não é desse jeito, principalmente para quem está começando. Principalmente para quem está começando. Para quem está começando, gente, não é... Eu não vou dizer que o dinheiro não é importante, que é importante. Você tem que se valorizar como profissional. Mas o mais importante é o conhecimento. É buscar o conhecimento. É entender como funciona a prática. É entender como as coisas realmente acontecem. É entender o passo a passo. É compreender ali como é o processo, o andamento, como as coisas acontecem. Por exemplo, uma dica que eu vou trazer aqui, eu acredito que alguns saibam, outros não, mas as sessões virtual. Qual a diferença de eu participar de uma sessão virtual ali e de ir presencialmente para uma sessão de julgamento? Qual é a diferença? Hoje, como é que funciona? Se você vai presencialmente, você tem a prioridade. Se você faz virtualmente, certo? Se você faz virtualmente, você só vai fazer depois que os advogados e advogadas que lá estiverem presentes fizerem as suas sustentações. Então, a prioridade é de quem está lá. Mas quem não pode estar lá, seja porque não tem o tempo para estar lá, ou não tem tempo para se deslocar até o tribunal, ou porque o cliente muitas vezes não dispõe de recursos para lhe possibilitar esse trabalho, esse trajeto, né? Você faz virtualmente, o que vai acontecer é você vai esperar um pouco mais. Mas essa modalidade dos julgamentos hoje serem de forma híbrida, né, permite você participar de um julgamento da sua casa, do seu escritório. Você participar de um julgamento do seu escritório, de você querer solicitar uma reunião com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e ele lhe atender sem ao menos você precisar se deslocar até Brasília. Então, essa tecnologia, né, esse pós-pandemia, né, essa pandemia nos trouxe algo bom, né? Diante de todas as mazelas e problemas que essa pandemia causou, nos trouxe algo bom, que foi exatamente o uso da tecnologia. E quando se fala do judiciário, quando se fala dos tribunais, este acesso ele ficou muito mais fácil. Então, o advogado e a advogada que estão iniciando, que estão buscando se sedimentar, buscando ali esse reconhecimento no mercado de trabalho, é muito importante esse contato, né? Solicitar reuniões. 2, fazer sustentações orais. 3, encaminhar memorial.
2 folhas no máximo, pontuando aquilo que verdadeiramente importa. A Lara está falando sobre as tendências de petições sucintas. O senhor indica todos os tipos de recursos, doutor? Praticamente todos, Lara. Praticamente todos. Hoje a petição ela tem que ser bem clean, ela tem que ser bem objetiva, ela tem que ser pontual, ela tem que ser aquilo que verdadeiramente interessa. Às vezes a pessoa vai fazer, o advogado, veja o advogado fazendo uma petição, colocando doutrina e mais doutrina, colocando páginas, 50 páginas de petição. Será que eles vão ler isso? Será que vão ter desejo em ler? Certo? Cria tópicos. Não existe a ementa da decisão, faz um resumo logo no início. Faz um resumo de tópicos logo depois do endereçamento, já trazendo quais são as matérias que você vai abordar. Tem a ementa da decisão, tem um resumo da sua petição. Seria uma espécie de ementa. Uma espécie de ementa da petição. A ementa é indecisão. O resumo você faz da sua petição. Né? Coloca os tópicos, principais tópicos, aborda em tópicos, divide em tópicos e principalmente, gente, o pedido. O pedido ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. O pedido ele tem que reunir tudo aquilo que você está buscando dentro da fundamentação jurídica do teu pedido ali, do teu habeas corpus, do teu recurso, enfim. É muito importante isso. E eu tenho visto demais nas sessões que eu tenho julgado, né? As sessões que eu tenho julgado, exatamente, o QR Code na petição está muito relacionado a visual law, né? Um QR Code, uma imagem, algo que consiga um desenho, né? Um organograma, algo que consiga o julgador olhar e despertar nele a vontade, o interesse, o desejo de ler aquilo, né? De ler aquilo. Então, é importante que se tenha este cuidado. E aí, trazendo para essa questão, gente, do tema de hoje, eu quero abordar com vocês esses 2 agravos que nós conseguimos aqui no escritório. Primeiro ponto, o agravo regimental. Muita gente nunca teve contato com o agravo regimental. Que é um agravo regimental? Este agravo regimental, se você for olhar no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, não existe previsão lá no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil. Não existe, certo? A previsão, ela está... tem gente lá fora, viu? Tá. A previsão, ela vai estar no regimento interno, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal. Artigo 258 do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver lá a previsão do agravo regimental. Então, eu tenho 258 do regimento do STJ, a previsão do agravo regimental, e eu tenho lá no 317, no regimento do Supremo Tribunal Federal. O agravo, ele é um recurso interno com previsão nos regimentos, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como do Supremo Tribunal Federal. Um recurso interno. É um recurso com previsão nos regimentos internos. Oséias, eu nunca vi este agravo no CPC, esse agravo regimental, já está dizendo, agravo regimental. É um agravo com previsão no regimento interno dos tribunais superiores. Então, o agravo regimental você não vai encontrar no CPC, você não vai encontrar no Código de Processo Penal, você vai encontrar no regimento interno. Falando em Superior Tribunal de Justiça, o artigo 258,
Falando em Supremo Tribunal Federal, artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, você já sabe que o agravo regimental ele tem uma previsão no regimento interno, não no CPC e nem no CPP. Não vão procurar fundamentação de agravo regimental em Código Processual Penal e Código Processual Civil. Não vai estar lá. Vai estar no regimento interno dos tribunais. Outro ponto, gente, que é muito importante, e eu acho assim incrível que tem advogados que nunca pararam e nunca fizeram isso. Leia o regimento do tribunal que você costuma atuar. Leia o regimento. Tem muita coisa específica e tem muita coisa que vai ser solucionada através do regimento. A lei não conseguiu prever, né, situações de que acontecem em alguns processos, mas lá no regimento interno tem o passo a passo de como funciona e de como deve proceder. Leia o regimento interno, principalmente daqueles tribunais que vocês costumam atuar. Leia o regimento interno. É muito importante, porque é um conhecimento específico, é um conhecimento da realidade daquele tribunal, né? Daquele órgão julgador. Então é muito importante isso. Que é a competência desta matéria? Muitas vezes vai estar lá no regimento interno. Certa vez eu estive diante de um processo, né? Um processo até complexo e tudo, onde houve uma decisão e essa decisão ela não foi julgada, não foi a maioria, e aí eu tive que entrar com um recurso, e esse recurso tinha previsão lá no regimento interno. Era um recurso interno, era algo com previsão no regimento interno. Então leiam o regimento interno dos tribunais que vocês costumam atuar, principalmente a matéria. O regimento interno são vários artigos. Leia aquilo que lhe interessa, leia aquilo que está relacionado ao seu campo de atuação, a sua área de atuação. Então, faça a leitura do regimento interno, porque a maioria dos recursos internos, a maioria de recursos, vocês vão se valer lá do fundamento no regimento interno. Tem, para vocês terem ideia, quando eu digo assim, o cliente me contrata, eu digo assim: Zé, depois do julgamento da apelação criminal, eu tenho quantos recursos cabíveis? Só tenho uns 10 recursos. 10, 12 recursos. Aí o pessoal diz o seguinte: mas como? Como é que você tem 10, 12 recursos? Isso não pode. Tu vai ver o CPP, não tem 10, 12 recursos. Não faz sentido 10, 12 recursos. Ele está mentindo. Mas é porque o advogado, ele só observa o que está no Código de Processo Penal. Ele só observa os recursos que lá estão inseridos no texto da lei. Ele não enxerga os recursos que estão previstos no regimento interno. E são diversos recursos que você pode estar se utilizando ali, tanto para reconhecer o direito dos teus clientes, como até em situações que a estratégia é postergar, né? Postergar. O Rafael está falando numa aula que eu estava vendo, o ministro Edson Fachin disse que toda decisão monocrática é passível de agravo, em razão do princípio do colegiado do tribunal. Verdade, Rafael. Toda decisão monocrática, ela é passível de agravo, né? Em razão do princípio da colegialidade do tribunal. Mas eu vou te trazer, Rafael, agora uma situação que foge à regra. Acredita? Uma situação que foge à regra. Você trouxe um ponto importante, que é a regra. Mas eu vou te trazer aqui uma situação específica, certo? Específica, e que esta regra, ela
não se aplica, certo? Ela não se aplica. Mas por que, Oséias? Em que situação esta regra não se aplica? Este agravo regimental não pode ser utilizado. Decisões que se referem a liminares. Decisões relativas a liminares, certo? Nesse caso específico, não há o que se falar em agravo regimental contra decisão proferida em sede de liminar. Não há o que se falar nesse caso específico. Rafael, ele trouxe uma regra que numa aula que ele viu de um ministro, onde ele dizia que toda decisão monocrática, o que é a decisão monocrática, gente? É aquela tomada por um julgador, né? Quando se fala em tribunais, certo? Quando se fala em tribunais, a gente fala do colegiado, né? Que é a reunião de julgadores que vão decidir aquele processo. Então esta é uma decisão colegiada, certo? Só que o julgador que faz parte daquele tribunal, ele pode julgar de maneira monocrática. Ele pode decidir monocraticamente. Ele pode decidir sozinho. Isto é uma decisão monocrática. Abraço pro meu amigo aí, o doutor Henrique Timbó, grande advogado. Nesse caso específico, gente, o julgador que decide monocraticamente, é possível que a gente utilize o agravo regimental, que é levar para o colegiado essa matéria que foi decidido monocraticamente por aquele julgador. Só que, Oséias, há situações em que não se cabe agravo regimental dessa decisão que foi tomada monocraticamente. Existe. O caso é quando estamos diante de uma decisão liminar. Né? Diante de uma decisão liminar. Rafael, e eu tô lhe falando isto até semana passada, para você ver como é que é, como são as coisas. Até semana passada eu não sabia disso. Eu aprendi depois que eu fui estudar para fazer a live de hoje. Olha a importância. Gente, nessas lives aqui, eu aprendo mais do que vocês, acreditam? Aprendo mais do que vocês. A pessoa que mais aprende aqui nessas lives de sexta-feira sou eu. Por quê? Porque é o momento que eu vou estudar, que eu vou atrás de decisões, que eu vou atrás daquilo que está sendo discutido dentro dos tribunais, para a gente trazer temas, né? Principalmente temas que tem uma polêmica, temas que existe uma discussão mais aprofundada, e aí a gente tem que estudar, né? Para a gente poder estar abordando de uma maneira técnica, né? De uma maneira até muito mais fundamentada. E aí vocês lembram o que eu falei? Lá do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a hipótese do agravo regimental no âmbito dos tribunais do STJ, né? E também falei no caso do Supremo Tribunal Federal, que no regimento dele interno prevê o agravo regimental. Lá no artigo 258, Rafael, olha aqui, ó, a parte que se considerar agravada por decisão do presidente da corte, de sessão, de turma ou de relator, à exceção de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro do prazo de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral para a corte especial, a sessão ou a turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. O que é isso aqui? É o agravo regimental.
Osés, e qual é a exceção? Qual é a situação em que não cabe agravo regimental? Nos casos de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus. Não cabe agravo. Não cabe, certo? Não cabe agravo. E eu me deparei com um julgado em que eu acompanho, em que o ministro havia decidido monocraticamente, concedeu a ordem de habeas corpus liminarmente, na verdade, ele decidiu liminarmente conceder aquela ordem de habeas corpus. E aí a Procuradoria Geral de Justiça usou, certo? Usou um agravo regimental contra aquela decisão liminar. E foi julgado pela turma. E qual o resultado da turma neste agravo regimental que foi julgado pela turma, gente? O não conhecimento. Eles não conheceram do agravo regimental, porque, segundo a turma, e os fundamentando lá no regimento interno, entenderam que não há o que se falar em agravo regimental contra decisão liminar em sede de habeas corpus e em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Vejam aí como a coisa é muito específica, gente. Muito específica. Tá onde isso, Osés? Lá no 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe. Rafael nos trouxe uma informação que ele ouviu em uma aula, que ele se deparou em uma aula, que é a informação correta. Corretíssimo, Rafael. Mas existe uma questão que ela é excepcional. Ela foge à regra. Qual é esta exceção? Quando se tem decisão liminar em habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, não vai caber agravo regimental. Eles não irão conhecer da matéria, porque estamos diante de uma decisão liminar, de uma decisão precária, de uma decisão liminar. Então, não cabe. Vejo, até 10 dias atrás, eu não sabia disso. Eu fui estudar para a live de hoje, fui ver decisões nesse sentido, e 10 dias atrás eu peguei uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus. E é interessante porque eu vim acompanhando esse recurso. E aí, quando eu me deparei com essa decisão, para mim ali foi uma aula de direito, porque eu não sabia. E aí fui estudar e fui entender o fundamento lá previsto no regimento interno. Então, muito bacana, porque a gente está aprendendo. Gente, essa atuação dos tribunais superiores, cara, é algo muito bacana mesmo. É algo que a gente precisa se habituar. O que é que difere nós, né? O que difere um advogado o que difere um advogado que atua e não atua no tribunal, nos tribunais superiores? Às vezes o que difere é não atuar, é o medo de não atuar, é o receio de não atuar, é o receio de não querer atuar, de achar que não é para ele, de achar que é só para grandes escritórios, de achar que é só para grandes advogados lá no Distrito Federal. Não, gente.
O regimento interno é para mim, é para você, é para qualquer um. Basta se valer deste regimento interno. Basta utilizar. Eu vou dar uma dica aqui bacana para vocês. Certo? Muito uma dica válida. Oséias, eu queria muito aprender a fazer uma petição. Tu faz o seguinte, pega os advogados que você tem uma certa admiração. Pega esses advogados, certo? Pega o nome desses advogados, pega o OAB desses advogados que você tem uma certa admiração, que são advogados reconhecidos nacionalmente, renomados, advogados que têm um destaque em atuações nos tribunais superiores, que são renomados, que têm uma visibilidade a nível nacional. Pega o nome desses advogados, pega o OAB deles, vai lá no site do STF, vai lá no site do STJ, coloca o nome desses advogados com o ABD. Você vai ter a lista de processos em que esses advogados que você admira, esses advogados renomados, esses advogados que têm uma visibilidade nacional, quando se fala de advocacia, você pega a lista de processos dessas pessoas e você vai olhar esses processos, você vai estudar esses processos, você vai ver como esses processos, principalmente essas petições, foram construídas, qual o fundamento que foi utilizado, que foi que eles utilizaram. Se fosse você usaria aquele fundamento, você usaria aquele argumento, você usaria aquela estratégia. Se não usou, por que não usou? Por que é que não pensou? Né? Então, o Heitor está falando, fiz muito isso na minha advocacia, às vezes ainda faço. Então, isso daí, quando o pessoal aqui do escritório vem falar comigo, doutor, estou com uma situação, com uma dúvida, vá atrás, vai estudar. Vá pegar a petição que aquele advogado que você admira, vá lá, olha a petição dele, veja como é que ele faria, veja se ele fez, veja se deu certo, como ele fez, qual a estratégia que ele utilizou, o que foi que ele fundamentou. Cara, hoje, o que é mais fácil é o acesso à informação. O acesso à informação. Tem gente aí dando petição de graça. Grupos de WhatsApp dando decisões e mais decisões aí. Entregando decisões e mais decisões do que vem sendo julgado. Antigamente isso não existia não, gente. Não existia não. Doutor Claudinei, rapaz. Claudinei Trajano, grande advogado criminalista. Nosso amigo aqui atuando aqui na região ali do Praiana, Marco, Acaraú, grande advogado, também aí, professor, né, o Claudinei. Gente, então, é a dica que eu dou para vocês, né? É a dica que eu posso ajudar nesse sentido. Façam a análise desses pedidos. Faça a análise. O pessoal vem aqui às vezes dizer, doutor, como é que eu faço isso? Meu amigo, você já estudou, você já procurou ver como é que as petições são feitas por esses escritórios que você tanto admira. Vá atrás, vá lá, pegue a petição, baixe a petição, veja como foi confeccionado. Veja, gente, eu sou sincero para vocês, das palestras que eu tenho assistido, anotem aí, das palestras que eu tenho assistido, principalmente quando temos palestrantes, julgadores, ministros, desembargadores, juízes, o que esses julgadores têm mais batido, certo?
O que esses desembargadores, ministros, juízes têm mais recomendado é uma petição objetiva, uma oposição objetiva. Essa semana eu vi num grupo de WhatsApp, Dr. Francisco Arthur de Oliveira Porto estava ontem no Superior Tribunal de Justiça. E eu quero fazer uma live com você, doutor Arthur, para você trazer as suas impressões da atuação nos tribunais superiores, porque hoje a gente está falando sobre juízo de retratação e agravo regimental. Logo, logo nós teremos esse nosso encontro e também com outros advogados aqui que estão presentes. Depois vou fazer um convite para o doutor Claudinei, para o Anthony, para a gente poder aqui tratar sobre assuntos e temas relevantes. Então, gente, neste grupo de WhatsApp, ao qual eu faço parte, eu vi um advogado comentando e indignado. Com o quê? Vejam bem. Ele entrou em contato com o gabinete de uma ministra do Superior Tribunal de Justiça solicitando uma reunião. E aí foi encaminhado para ele a informação de que a ministra somente atenderia com uma solicitação, com preenchimento de um formulário, beleza, e após a apresentação de um memorial. Então, havia essa condição para atendimento pelo gabinete da ministra. E aí, ele estava revoltado porque que ele precisava fazer um memorial para ter este acesso ou este atendimento pelo gabinete da ministra e dizendo que não queria mais porque não ia... Pessoal, existem na advocacia situações em que você tem que ter a sensibilidade de se adequar a esses procedimentos de gabinetes. O gabinete só atende por WhatsApp. Eu já mandei um e-mail para um gabinete e o servidor só atendemos por WhatsApp. Eu vou questionar isso. Por que ele só atende por WhatsApp? Por que ele não atende por e-mail? Na mesma hora, tudo bem, agradeço e vou para o WhatsApp. Eu já tive situações em que eu solicitei reunião com um julgador por WhatsApp e disseram que tinha que fazer uma solicitação por e-mail. Eu vou me indignar com isso, porque eu queria que fosse por WhatsApp e eles pediram para que eu faça por e-mail. Meu amigo, joga o jogo com as regras que eles colocarem. Joga o jogo com as regras que forem trazidas. Certo? Isso é importante. Você ter essa sensibilidade. Não é você que vai mudar o sistema ou o formato de trabalho deles. Felizmente. Poderia ser de outro jeito, poderia ser melhor, poderia ser muito mais bacana, mas não é. É aquilo que tu tem, é aquilo que tu lida. Então joga o jogo do jeito que você tem. Do jeito que a coisa é, do jeito que a coisa funciona. E o cara é revoltado porque a ministra solicitou para o atendimento memorial. Meu amigo, se solicitou um memorial, faça um memorial. E se solicitou um memorial, é porque eles querem algo objetivo. Eles querem ir ao ponto. Eles querem que já se traga aquilo que vai ser debatido. Fica até mais fácil para a ministra e para os assessores assimilar aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. Pessoal, isso daí está sendo algo bom para o advogado. Ele só vou atender se tiver memorial. Isso não pode. Isso é uma ofensa à prerrogativa, o exercício da advocacia, que não pode condicionar o atendimento do advogado
a situações de apresentar um memorial. Então, meu amigo, enquanto você estiver perdendo energia discutindo o formato de trabalho do gabinete, você pode estar utilizando esta mesma energia para fazer um memorial top, um memorial objetivo, um memorial conciso, um memorial que você possa encaminhar e com 2 páginas aquele julgador possa entender e compreender qual a mensagem que você está tentando buscar, está tentando levar para ele. É fato. Não adianta a gente estar perdendo energia, não adianta a gente estar questionando o formato de trabalho de gabinete, meu amigo. Não adianta. Pode ter certeza, você não vai mudar. Não vai mudar o formato dele trabalhar. Não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Então, tenha sensibilidade para entender de fato o que é importante. Não perca energia com aquilo que não importa. Jogue sua energia, converta sua energia naquilo que importa. Estão pedindo memorial. Faz um memorial de 2 páginas. Elenca aquilo que é mais importante. Pontua aquilo que é de maneira objetiva, de maneira concisa, de maneira direta, de trazendo o que verdadeiramente importa. Faz um memorial, entrega o memorial. Entrega o memorial. E essa questão do memorial, gente, é muito importante. Muito importante. Faz um memorial com aquilo que importa. Referencia as páginas no memorial dos principais documentos. 2 páginas explicando folhas tal dos autos digitais. Explica folhas tal dos autos digitais. Pontua, relaciona os principais documentos. Os principais documentos. Pontua, relaciona os principais documentos. Gente, vamos tratar aqui dos 2 agravos regimentais. E aqui eu vou passar o número do primeiro, certo? Para quem quiser, né, anotar, é claro. O primeiro é o agravo regimental de número 894454, certo? Agravo regimental no habeas corpus 894454. 894454. Agravo regimental no habeas corpus. Vejam bem, nesse caso específico, esse caso é uma novela. Ele mereceria só uma live de 2 horas para falar desse caso. De tanto sofrimento desse caso. Sofrimento de quem? Do advogado que trabalha. A gente atuou demais nesse processo. Demais. E veja, o sujeito foi condenado. Olha aí, olha o primeiro ponto. É possível conseguir a soltura de alguém após a sua condenação, né? Após a sua condenação, exatamente. Agravo regimental, aí bote assim, claro, AG, né? RG HC 894454. Beleza. Gente, nesse caso específico, o sujeito já havia sido condenado. E aí, quando ele foi condenado, o que foi que eu fiz? Eu entrei com habeas corpus contra o trecho da sentença, a parte da sentença que negou o direito de ele recorrer em liberdade. Ele foi condenado no regime fechado, vejam bem, fechado, e foi negado o direito dele recorrer em liberdade. Então, o sujeito pensa o quê? Eu vou fazer recurso de apelação, né? Pensa logo isso, né? Quem vai pro padrão, pensa logo nisso, né? Quem tá vendo o padrão, pensa logo nisso. Aí foi que eu fiz? Eu apresentei a apelação,
beleza? Recurso próprio contra a sentença condenatória, tá lá no 593 do Código de Processo Penal, beleza? Então, exatamente isso. E aí o sujeito condenado no regime fechado, eu apresento a apelação criminal. Só o que eu faço? Eu impetro um habeas corpus tratando do trecho da sentença que negou o direito dele recorrer em liberdade. E eu coloco, o habeas corpus, ele vai tratar exclusivamente da negativa do direito de recorrer em liberdade, que entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. E aí, pá, joguei no tribunal. Beleza. Este HC, ele foi negado. Ele foi negado, gente. E aí eu vou para um HC no TJ. Primeiro HC no TJ. O HC do TJ, o ministro nesse caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, ele indefere a liminar. Quando ele indefere a liminar, ele solicita informações ao tribunal, o tribunal encaminha as informações e ele decide monocraticamente, né? Monocraticamente. E aí, quando ele decide monocraticamente, ele nega o meu habeas corpus. Negou o habeas corpus monocraticamente. Negou sozinho, certo? Diante daquela situação, eu poderia ter... Já fiz pedido no habeas corpus no TJ. Não deu certo. Já fiz pedido no STJ. O ministro negou. Se eu for apresentar um agravo regimental para ir para o colegiado, no caso a turma, decidir a negativa do ministro, muito provavelmente eles vão manter a decisão do ministro relator. Quem pensar desse jeito, tudo quem pensa desse jeito, e a maioria pensa desse jeito, isso é fato, né? Não teria nem prosseguido. E aí o que eu faço? Eu faço um agravo regimental. Um agravo regimental para que aquela decisão tomada monocraticamente pelo ministro, ela seja encaminhada para a turma. No caso desse processo, para a 6ª turma. Beleza. E aí eu faço um agravo regimental. Só que no agravo regimental, gente, eu peço o juízo de retratação. Eu digo assim: Excelência, eu estou apresentando este recurso contra a decisão proferida por Vossa Excelência neste habeas corpus, mas antes de encaminhar à turma, antes de encaminhar ao colegiado, antes de encaminhar aos ministros que compõem a 6ª turma para análise da matéria, eu peço a Vossa Excelência, exercendo esse juízo de retratação, que reveja a decisão tomada por Vossa Excelência e reconsidere essa decisão para conceder a ordem de soltura do meu cliente. Então, é algo que, se você for avaliar, é muito difícil de acontecer. É muito difícil. É pouco provável. Pouco provável. O ministro tomar uma decisão e depois ele reconsiderar, voltar atrás. Ou seja, de ele refazer a sua própria decisão através de um juízo de retratação. E aí o que acontece? Exercendo o juízo de retratação no agravo regimental que eu apresentei, o ministro, ele reconsidera a decisão e concede a ordem de habeas corpus para determinar a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares. Assim, rapaz, mas que negócio foi esse? Tudo é possível, desde que você
persista, desde que você insista. Você só vai ser capaz de conseguir o resultado se você tentar aquele resultado, se você buscar aquele resultado. E nesse caso específico, o juiz exercendo este juízo de retratação, ele concedeu a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares. Gente, nesse caso específico, ele foi muito, para mim, foi emblemático. Por quê? Porque o sujeito já estava condenado. Claro, condenado em primeiro grau, com recurso, né, pendente de julgamento, como ainda está, não existe um trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória, mas ainda assim condenado em primeiro grau. E dentro do agravo regimental, no habeas corpus protocolado, e o agravo contra aquela decisão do ministro que já negou, e no juízo de retratação ele reconsidera a decisão dele e concede a ordem de habeas corpus para determinar a medida cautelar, gente, de medida cautelar diversa da prisão. Isso é magnífico, magnífico, certo? Magnífico. Um abraço para o meu amigo Dr. José Augusto Neto. Nós teremos aqui uma imersão top, com a presença do nosso queridíssimo doutor criminalista. O homem é criminalista raiz, não é Nutella não. Dr. José Augusto Neto aqui em Sobral no dia 26 de outubro. Vai ser top a imersão. E conto com a presença de todos aí que tiverem interesse e quiserem participar. Nós estaremos na imersão. Então vejo, gente, dentro de um agravo regimental, exercendo o juízo de retratação, que é algo que é difícil, ele acabou concedendo a ordem de habeas corpus com aplicação de medidas cautelares. Se você quiser ver a decisão depois com mais detalhes e principalmente o trâmite, é o agravo regimental de número 894454. Agravo regimental em sede de habeas corpus de número 894454. Vejam lá todo o trâmite, vocês vão perceber. Sujeito condenado, primeiro grau, recurso pendente de análise. Eu impetrei um habeas corpus no TJ, tratando da parte que diz respeito à negativa de recorrer em liberdade. O TJ nega e eu faço o HC no STJ. O ministro nega a liminar, pede informações, o tribunal manda as informações e aí ele nega o HC monocraticamente. E dessa negativa eu apresento o agravo regimental e solicitando um juízo de retratação, há uma retratação a fim de conceder a ordem com a aplicação de medidas cautelares. Então, algo que mereceria assim uma live de 2 horas se a gente fosse explicar o passo a passo, mas estou aqui trazendo o número e posteriormente vocês vão observar e verificar melhor. Outro julgamento, gente, se vocês quiserem anotar, esse foi top, também foi agravo regimental, se valendo de juiz de retratação, certo? A gente conseguiu a diminuição da pena. E aí quem puder e quiser anotar é o agravo regimental, certo? O agravo regimental no habeas corpus 865422. Agravo regimental no habeas corpus 865422. De relatoria do ministro Messode Azulay Neto. E recente o julgamento, 8 de maio de 2024. Nesse caso específico, gente, também daria uma live de mais de 1 hora para a gente poder só tratar sobre esse caso. O que acontece? O sujeito condenado pelo tribunal do júri. E aí o que eu faço? Entro com um recurso de apelação. O recurso foi negado, ou seja, mantida aquela condenação. E aí o que eu faço, gente? Eu entro com habeas corpus
contra a decisão, contra o acórdão do julgamento da apelação criminal. Exatamente. 865422. Quem quiser anotar e depois verificar com calma, um precedente top sobre redimensionamento de pena. Nesse caso específico, gente, o que foi que aconteceu? O acórdão tinha sido mantida a decisão do tribunal do júri. A apelação foi julgada improvida, né? Ou seja, não foi conseguido nada na apelação. Eu apresento um HC no STJ tratando sobre o redimensionamento da pena. Ou seja, um HC no STJ contra decisão, certo? Um acórdão da apelação do TJ tratando sobre o redimensionamento da pena. Tem gente que vai pensar assim, rapaz, esse advogado é louco. Fazer um habeas corpus no STJ falando de redimensionamento de pena contra decisão, contra acórdão da apelação criminal. Sabe? Era para ter feito um recurso especial. Tinha sido muito... Gente, decisão monocrática negando o HC. O que eu faço? Eu entro com agravo regimental. Boa noite, meu querido Marcos Costa, rapaz. Top, estamos aqui, viu? Juntos. Precisar, nós estamos aqui. Depois eu quero fazer uma live com você também, meu querido, viu? Quero compartilhar aí das suas experiências. O Marcos Costa foi inspetor de Polícia Civil durante muito tempo, fez parte do sindicato da Polícia Civil, um homem que tem muita experiência, principalmente quando se fala na atividade policial, e hoje advogando pode nos trazer muito conhecimento da advocacia no âmbito da atuação no inquérito policial, né? Então, qualquer hora nós estamos aqui falando sobre isso, viu? Meu grande amigo foi também meu contemporâneo de faculdade, estudando juntos. Então, gente, neste agravo, doutor Adriano Duarte, rapaz. Doutor Adriano Duarte, meu grande mestre e amigo, rapaz. Agravo regimental 865422. Aí o cara pensa assim, rapaz, loucura. Fez um agravo regimental do habeas contra adesão monocrática do ministro que negou, e ele, no agravo regimental, usando do seu poder de juízo de retratação, concedeu a ordem de habeas corpus para diminuir a pena. Aí o pessoal diz assim, rapaz, o advogado desse é louco. É louco. É louco que consegue, né? Por quê? Porque insiste. Porque insiste. Gente, se eu for falar para vocês aqui, a quantidade de pedidos que não dá certo, dava até para botar um advogado em depressão. Mas não é nos pedidos que não dão certo que a gente tem que buscar motivação, não, gente. É nos pedidos que dão certo. A gente tem que buscar motivação nos pedidos que dão certo. Porque se eu for focar no que não dá certo, eu não vou continuar advogando. Não vou. Isso é a realidade, né? É a realidade. Em HC onde for admitido, coloca novamente agravo. Exatamente. É o agravo regimental HC 865422. Este agravo regimental foi exercido o juízo de retratação, onde ele concedeu o redimensionamento de pena. Tinha negado, e dentro do agravo regimental, usando o juízo de retratação, ele dimensionou a pena. Exatamente, agravo regimental no HC 894454 é sobre a liberdade, né? Então a gente está tratando aqui de dois. O 894454, concessão de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares. 865422, redimensionamento da pena em sede de agravo regimental, usando o juiz de retratação e habeas corpus. Tá certo? Gente, mais de 1 hora e meia aí de live, né? Eu espero que tenha
que eu possa ter colaborado um pouco aí com essa matéria. É interessantíssimo, interessantíssimo. É algo que vale a pena, vale a pena. Vamos estudar, gente, o regimento interno dos tribunais, que principalmente em que se tem uma atuação mais ativa, né? Vamos dar uma olhadinha no regimento interno do STJ, certo? Os do STF é muita matéria que tá... Não, onde começa pelo STJ, beleza? Começa pelo teu tribunal que você está atuando de forma corriqueira, tá certo? E aí vocês vão ver as coisas abrindo ali o campo de atuação e principalmente de resultados, certo, gente? Então, por hoje, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham realmente tenha valido a pena aí o tempo que vocês disponibilizaram me ouvindo, né? Obrigado a todos pela atenção, pela disponibilidade de tempo, né? E dizer que nosso encontro, obrigado, Rafael, o nosso encontro ele vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube, né? Eu tô Rafael Ponte, grande advogado, representante da nossa OAB Ceará, um grande amigo e um advogado que realmente tem feito essa representação da nossa classe. Por onde ele passa, ele tem realmente se esforçado e se dedicado para que a advocacia seja cada vez mais valorizada. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro na sexta-feira. E para quem não conseguiu assistir, se quiserem compartilhar, esta live ficará aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube, para quem nos segue, tá certo? Forte abraço. E se tiverem sugestões de tema, entre em contato com a gente no direct, para que a gente possa compartilhar essas temáticas aí que porventura vocês tenham interesse, para a gente abordar sempre trazendo um viés prático, uma visão prática da atuação, para que determinados temas, quando a gente estude, a gente tenha essa visão de entender como se aplica num caso concreto, né? Na prática ali, no nosso dia a dia. Doutor Arthur, nós teremos aí a nossa imersão dia 26 de outubro sobre Tribunal do Júri. Vai ser top, viu, gente? Muito top aí. Provavelmente agora no início de setembro a gente dará início às inscrições aí. Vai ser algo mesmo que vai ser muito bacana e conto com a presença de todos. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.